Dr. J.J. Hert, doutora Dessar Hert são cientistas sociais, autores fundadores da Academia de Ciência do Futuro, organização internacional. Suas apresentações públicas sobre fenômenos OVNIs remontam desde 77, quando o Dr. Haig foi apresentador do primeiro Congresso Mundial sobre OVNIs, no México, junto com Jalen Haig. Em 79, Hert foi um dos primeiros a dar uma informação à imprensa mundial sobre entidades biológicas extraterrestres na cidade do México. Ele também foi apresentador da primeira conferência de divulgação OVNIs relacionada às culturas cósmicas. Se reuniram em Washington, D.C., na American University, junto com o Dr. John Mack. Você está ouvindo a Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura. Sobre extraterrestres, humano, agenda global, política. Clique no botão curtir, inscreva-se nesse canal. E agora, aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindo, Dr. Hert, JJ, Desirê, bem-vindos à Exopolítica hoje. Obrigado, Michael. É sempre bom estar em contato com você. Como você sabe, temos viajado por todo o mundo desde a última vez que conversamos. Estávamos no Egito estudando arqueologia, estamos de volta. Agora, então, estamos prontos para conversar com você sobre uma variedade de temas. Há tanta coisa acontecendo agora, desde a divulgação, apenas o interesse das pessoas em todo o mundo, sabe? Começando a lançar mais e mais informações sobre espaçonaves de origem não humana. Sim, a ideia, a inteligência não humana está definitivamente aos olhos do público agora, com depoimentos recentes de denunciantes. Você foi no Egito, tem uma rica história de inteligência não humana, alienígenas, antigos astronautas associados às pirâmides. Então, o que você sabe sobre... Bom, na verdade, eu gostaria de usar isso como oportunidade para compartilhar com você e o nosso público esse complexo industrial de Gizé, que é nossos estudos usando tecnologia de sensoriamento remoto, que é uma tecnologia musical de radar penetrante, para examinar sob a ponte conectada a 3 pirâmides de Gizé. Fomos capazes de encontrar a evidência da tumba de Osíris em 97, 2 anos antes de Zias, o maior especialista em arqueologia, anunciar isso ao mundo em 99. Acho que todo o nosso grande interesse em tudo isso é também o fato de que é muito mais antigo. Quando voltamos ao Egito dessa vez, cada vez mais diremos que os arqueólogos estão começando a olhar isso e ver que, sabe, não tem 3.000 anos, provavelmente não tem nem 6.000 anos, provavelmente, se você quiser, no mínimo, na época de Atlântida. Então, como eles conseguiram essa tecnologia, essa é a verdadeira questão sobre tudo. Nós fazemos... eu acho que veio dos deuses, das estrelas, mesmo tenham sido eles que colocaram tijolo sobre tijolo, foram eles que deram a informação sobre o complexo industrial de Gizé. Apenas fala sobre o fato de acreditamos que eles usam alguma tecnologia, esses templos, esses lugares, para tecnologia do hidrogênio, para energia, porque é muito mais simples. Parece que eles poderiam ter feito isso, criado certos tipos de gás que teriam usado para iluminação, água hidrogenada, que é muito popular, que está sendo lançada agora para a saúde, muitas coisas interessantes que estamos descobrindo hoje, achamos que eram conhecidas há 12.000 anos atrás. Eu vou mostrar ao público novamente uma foto minha, aproximadamente 34 metros, abaixo de Gizé, com uma unidade portátil de laser de penetração no solo, apontando com um dedo para a tampa do que veio a ser chamado de tumba de Osíris. Naquela época não tínhamos certeza do que estávamos descobrindo. As autoridades tiveram o cuidado de permitir a sua permissão para escavar, trazer as câmaras do subsolo, para usar tecnologia exótica, mas não para escavar. Fomos capazes de descer vários centímetros para encontrar a tampa, o que abriu a conversa com os Arras, o Departamento de Antiguidades. Então, levou o nosso projeto
Então ficamos de fora da ação, eles tomaram conta em 99 com o lançamento da Fox na televisão, mas embora ele tenha dito, havia um grupo 2 anos antes de nós, temos um grupo de geólogos, arqueólogos, linguistas, especialistas em música, realmente foi uma verificação para nós que estávamos entrando em um novo período de tempo, onde Osíris representa, de acordo com a tradição egípcia, o Senhor, o professor que traz música ao planeta, conhecimento das estrelas, que representa o que vem a ser conhecido na teologia filosófica, a ascensão, processo de deixar a Terra, ir para o sistema estelar natal. Sistema estelar era Ryan, sentimos que essa é uma chave, portal da ascensão, não apenas para irmos para lá, mas o que acontece depois disso, que se conecta para outros reinos multidimensionais fora desse, talvez até mesmo de todo o universo. Então o resultado final é que o complexo de Zé seria o lugar natural para uma cápsula do tempo de informações sobre a evolução da raça humana. Seria o lugar ideal onde a inteligência cósmica, fora do nosso tempo, gostariam de voltar, olhar para essas formas de relevo gigantescas, sugerir que subimos alguns centímetros na lateral da pirâmide como um modelo de evolução, como foi entendido pelos deuses. Eu preferiria usar o termo engenheiros cósmicos em vez de Deus, porque é um termo que foi desmitologizado, tanto que não parece ter qualquer peso nos círculos acadêmicos, intelectuais, mas mesmo assim desejo fazer essa pesquisa. Esse é o momento do retorno dos deuses, ou arquitetos cósmicos. Houve um triunfo, se você quiser dizer, ou 3 principais deuses egípcios, Osíris, Horus, estavam envolvidos nessa luta pelo poder. Então estamos apenas falando sobre diferentes facções de extraterrestres que competiu pelo controle do Egito, pelo controle daquela parte do mundo na história antiga. É interessante porque estamos começando a ver que esse planeta é baseado nesse tipo de cabo de guerra. É triste ver que, acho que houve muitos de vocês conhecem, pessoas que têm pensamento positivo, estamos evoluindo para essa realidade maior. Temos 2 guerras ao nosso redor, então eu acho que o que é uma realidade que estamos vivendo em um campo de consciência que não está limitado da Terra, mas ao universo ao nosso redor, que tem essa dualidade, essa luta, sabe? O bem e o mal, como quiser chamar, pelo menos um contra o outro. Essas coisas todas estão lá, estavam presentes, sabe? Caim, Abel, é a mesma coisa, o mesmo cenário. Tanto na cultura maia, de certa forma, houve uma situação que aconteceu, então os gêmeos foram descobrir quem matou, e também você encontra isso no Egito. Então, você basicamente tinha Osíris e se preparou, e quando Osíris voltou para o mundo, seu irmão Sete, é interessante, vou jogar isso, a forma de Osíris é como a forma de um homem, a forma de Sete é mais parecida com uma forma animal. Eles não sabem se é um chacal, um cachorro, algo que está faltando, ninguém realmente entende a forma do Sete. Então, de qualquer maneira, Sete matou Osíris, então Ísis entra em cena. É claro, ela era a esposa de Osíris, ela junta todos esses pedaços, porque Sete cortou em pedaços, então ela meio que faz com que ele fique junto, mesmo que seja morto, e eles formam Horus. Então estou dizendo em termos de linearidade que estamos vivendo, que está presente. Eu acho que vemos muitas maneiras, formas, ainda não conquistamos essa dualidade. A enciclopédia católica usa a história de Osíris como um exemplo do que é chamado de figura do Cristo protetor, aquele que vem antes da história do Novo Testamento, Jesus, o Cristo de autenticidade, ressurreição. Ironicamente, a Igreja Católica primitiva, com as estações da cruz, marca 14 estações da cruz. Acreditamos que há uma semelhança matemática, porque o corpo de servos é dividido em 14 pés, tão subconscientes que a igreja captou o simbolismo que foi colocado
ensinado dentro do conceito do Novo Testamento. Se você quiser dizer 14 em termos da nossa cosmologia, são os 7 chakras físicos, então na verdade existem 7 chakras superiores, estamos desconectados dos nossos eu superiores, pensamos que em pouco estávamos todas as espécies adâmicas, significa masculino, feminino, basicamente viemos da energia da luz para a matéria física, viemos para esse reino da dualidade, mas essa não era a nossa essência original, não é quem somos. Então reconectar os 14 significa conectar nosso corpo físico com o nosso eu superior. Qual é a conexão entre os Anunnaki, os deuses e os deuses egípcios? Estamos falando exatamente dos mesmos extraterrestres que colonizaram, estabeleceram colônias em Samaria, que eles também fizeram a mesma coisa no Egito. Qual é a conexão entre Enlil, Enki, Marduk, Osíris, Horus? Vou começar com isso, então. Dr. Jack tem muito a dizer, mas basicamente acreditamos que estamos vivendo em um reino que tem muitas inteligências extraterrestres, bem como muitas inteligências hierárquicas. Quando todos nós, por assim dizer, colonizarmos o planeta, os deuses ou as divindades estelares eram parte integrante da nossa gestão aqui. Então, há muitos muitos grupos diferentes que trabalham juntos, alguns dos quais não trabalham juntos e são opostos uns aos outros. Todo antecedente do que chamamos de religião comparada, quer estejamos estudando com Frank Morrose, da Universidade de Harvard, ou Robert Grant, da Universidade de Chicago, com quem estudei anos atrás, antigos textos gnósticos, o Oriente Médio foi realmente a encruzilhada de grandes civilizações, a leste do próximo leste da África, assim como encontra uma mistura comum de ideias, de teologias superiores e histórias cósmicas de Samaria que são filtradas nas tradições semânticas, então transportadas para o Egito. O Egito então absorve tradições vindas da África Oriental, norte da África, então é realmente difícil limpar, organizar as coisas. Esse tipo de cosmologia começa, mas está claro que o Deus dos profetas céticos, somos bons editores, somos capazes de pegar os textos ungaríticos, textos acadianos, diferentes, palestino, dizem que havia um Deus de todos os deuses, o Altíssimo, de onde vêm as histórias da criação. Cabe realmente a especialista agora apresentar sua avaliação de que por 6.000 anos nós temos lidado com a teologia local. Estamos sugerindo em nosso trabalho que a egiptologia remonta a pelo menos 30, 40 mil anos antes do presente. Há uma história muito maior, sabe? Vamos considerar por um momento até mesmo os deuses gregos, que pessoas mais familiarizadas com ele do que até mesmo os Anunnaki, cosmologias, mas na verdade esses poderes foram capazes de vir aqui, nos influenciar. Na verdade, você tem todo o cenário com a Torre de Babel, porque como vemos aqui os seres maiores, os seres adâmicos maiores, dirigindo-se à raça humana, mas na realidade de que se todo o cenário da Torre de Babel não tivesse acontecido, estaríamos recebendo informações que poderiam destruir a Mãe Terra, que poderia até nos destruir. Então foi necessário dividir. Pensamos na divisão das línguas. Na verdade, a última por 6.000 anos fomos observando e colocando em quarentena. Agora todo mundo sabe o que significa quarentena, mas basicamente fomos colocados em quarentena de algumas dessas outras forças que interfeririam não apenas em nossa composição genética, sabe, como sentimos em relação à composição genética, sentimos que somos uma espécie adâmica, uma espécie clara que existe no universo, da qual poderia ser aproveitada, porque temos uma conexão de consciência superior, temos uma alma inteira, uma conexão com algumas dessas outras espécies ETs. Não temos, na verdade, temos sido protegidos para a nossa própria capacidade de crescer. Sentimos que a quarentena está sendo suspensa agora, então seremos bombardeados literalmente por todos esses diferentes níveis de inteligência que frequentaram o planeta há milhares de anos e que irão frequentar. Isso inclui inteligência não humana.
rostos em corpos humanos que ironicamente parecem em alguns lugares do Egito. Começou na década de 60 meu trabalho, quando eu estava estudando literatura, depois progredi para outras áreas de estudo do Oriente Próximo. Vemos na tela agora as diferentes formas anatômicas dos deuses, mas como você disse, entre todos eles há alguns que se destacam, é claro. Sabemos que o importante seria a figura de Osíris, sugerindo à raça humana que temos um destino no espaço. Original, a figura de Órios representa o olho cósmico, mas também representa uma grade matemática de como as partes internas do olho, a íris, a sobrancelha, todas representam termos matemáticos de uma grade de 64 cálculos. Então todos esses símbolos têm realidades matemáticas que chamamos de musicais, quando promulgadas trazem outros relacionamentos. Eu só quero dizer que quando estamos falando sobre diferentes formatos de rosto, você pode ver que Horus, na verdade, é um falcão, é como uma forma de pássaro. Também tem que saber qual, também é uma forma de pássaro. Então, você tem um segmento, uma forma de leão, dos deuses com cara de leão, que foram falados nas filosofias coptas, muitas outras. Então, você tem deuses leões, deuses... Você tem esses que está no templo de Dandara, você encontrará na verdade 8 figuras, são 4 deuses masculinos, 4 femininos. As fêmeas são principalmente seres do tipo serpente, então você tem essas formas reptilianas de Deus. Não achamos que fossem apenas simbólicas, sabe? Esses eram seres que visitavam frequentemente o planeta Terra. Dizemos isso, fazemos afirmações, porque estávamos lá apenas como estudantes, pessoas de diferentes origens, culturas, mas cantar os nomes egípcios, fazer um mantra com profunda dedicação permitiu que vários dos alunos realmente vissem momentaneamente a parede literalmente abrir fisicamente e eles pudessem ver um conjunto diferente de figuras e hieróglifas que eles foram capazes de ver na frequência vibratória da música. Quando você usa certas notas musicais, se tiver habilidade cantando os nomes egípcios das mães de uma maneira particular, eventos parafísicos irão acontecer. Realmente tive uma experiência enquanto estávamos meditando na Câmara do Rei. Alguns anos atrás, as paredes caíram, eu estava no espaço sideral. A mesma coisa aconteceu com um amigo meu. Alguns anos depois, estávamos gravando para o Espaço Profundo, um programa de TV, de um cara, e outra pessoa desse programa que também estávamos presentes, ele teve exatamente a experiência enquanto meditava na Câmara do Rei, as paredes caíram e estava lá no espaço. Então, essas coisas, sabe? Há algum tipo de construção de energia lá, provavelmente baseada na geometria sagrada, permite que essas coisas aconteçam. Eu gostaria de mostrar uma foto para o público, pode ser difícil de ver sem close, mas mostra o interior da grande galeria, iluminada em luz dourada. Isso é uma resposta ao canto, à vocalização que fiz anos atrás. Eu tinha uma voz muito boa como tenor e cantava os antigos montes hebraicos, egípcios. De repente, uma luz parafísica, mas fria, se manifestou no centro, começou a se mover para cima e para baixo, na região da escada que você vê nas laterais. Assim, os guardas que estavam lá ficaram visivelmente abalados. A estrutura sonora digitou os tons para reagir de tal forma, literalmente criar uma faísca de luz que iluminou todo o interior. Há todo um processo de por que a pirâmide é chamada de fogo. Isso significa que há uma coluna de luz no meio, associada aos poderes da mente, poderes da voz, poderes do coração. Quando isso for montado, usado, orquestrado adequadamente, as coisas acontecerão sobre a matéria. É por isso que sentimos que essas pirâmides representam um tipo de Bíblia, pedra, uma representação de um ciclo muito anterior da história. Talvez esteja relacionado com o retorno dos arquitetos extraterrestres. Um dos principais extraterrestres no panteão egípcio era o deus do sol, Ra.
Estamos falando de um extraterrestre real ou estamos falando de alguma personificação dessa entidade viva? O Sol, porque muitos acadêmicos dirão, bom, com Ra, o deus do Sol, é apenas uma personificação mitológica do Sol, não havia nenhuma entidade associada a ele, mas é claro que a mitologia egípcia, Ra é um deus principal, então o que você pode esclarecer? Na cosmologia egípcia, existem as nuances tradicionais dadas aos fatores primários dos deuses. Todos os que têm templos temporários ao longo do Nilo, porém na escola de mistérios mais profundos, enfatizo que isso é muito importante para aqueles que trabalham nos bastidores do texto de iniciação, no que é chamado de respiração. Há uma percepção de que esses são muito mais elevados do que chamaríamos de figuras egípcias normais, chefes de reinos. Esses são os que chamamos de altar, seres terrestres de qualidade semelhante a Deus, que não morrem. Existem na região, além da evolução que freia o nosso sistema solar, temos salas de iniciação como a Câmara do Sol, uma que ainda não foi encontrada na Grande Pirâmide, mas os japoneses, os franceses fizeram um ótimo trabalho na localização de outras 3 câmaras. Suspeitamos que haja 3, um dos quais poderia ser essa Câmara do Sol, sugerindo que não estamos olhando para eventos normais ou conceitos normais, mas para a luz superluminal de um reino muito mais elevado que interpenetra o reino humano, desperta o planeta em última análise, prepara a raça humana para a chegada da comitiva de Ra, ou o que chamaremos de celestiais. Estamos dizendo que havia formas, pensamentos de inteligências hierárquicas conectadas com coisas como essa, Deus da matéria-prima que passou a criar essa realidade, esse universo, nós chamamos de reino experimental em que vivemos e, portanto, não são necessariamente extraterrestres, porque deixamos os extraterrestres num nível abaixo daqueles que foram criados nesse reino local do espaço de vida que estamos vivendo, mas por trás disso está a consciência das hierarquias. Alguém pode chamar de filhos de Deus em termos de bíblico, que criou esse reino. Eles criaram esse reino. Acreditamos na verdade da evolução da alma, mas pense nisso se tivermos coisas boas e ruins, mais e menos cada momento. É o nosso momento de escolha. Então, como podemos fazer as escolhas certas a cada momento? Isso é algo com o qual somos constantemente bombardeados. O conceito por trás de Ra é realmente trazer a energia da vida para essa realidade, fazendo com que essa realidade continue. Para começar, acreditamos que existem miríades no universo. Essa é apenas uma delas. Por isso que você acaba com o que é realmente o corpo da Senhora de todas as estrelas se unindo. Você encontra algo semelhante nos maias, onde eles têm Exalnuc, Lady Cloth, Wave, onde os maias acreditavam que cada estrela está posicionada de acordo com uma estrutura de vida superior, de código. Não há nada aleatório, nada. Os cientistas estão começando a dizer que até a teoria do caos parece não ser completamente aleatória. O que estamos compartilhando é... O grande egiptólogo fez descobertas no Vale dos Reis. O que é importante aqui, Michael, é o fato de que estamos trabalhando agora com o uso parafísico do som. Nós estamos trabalhando com eventos documentados de estruturas sonoras dentro das grandes câmaras da pirâmide que conectam com os processos circulatórios do nosso coração, nossa mente, sistema circulatório. Trouxe comigo para uma discussão, estamos trabalhando também com o conceito dos gigantes. Nosso trabalho também foi egiptologia, estudo africano. Ensinei anos atrás estudo da África Oriental. Estou mostrando agora uma foto de uma das grandes pegadas encontrada na região sul da África, onde havia uma grande pegada com mais de 28 pés. Tamanho da pegada. Quando a Terra tinha uma atmosfera diferente, as pessoas cresciam mais, talvez esse seja um visitante de algum outro reino. De qualquer maneira, isso foi compartilhado com vários geólogos, antropólogos,
que concordaram conosco que existem grandes pegadas em várias partes da África, do Sudeste Asiático. Eles não conseguem explicar, provavelmente na América do Sul. Isso segue uma quantidade de informações que eu publiquei em um livro chamado As Chaves de Enoque, em 73. Nesse livro há um mapa que realmente mostra áreas do mundo. Estou apontando aqui onde houve atualizações da civilização humana. Então, um dos lugares para onde aponta, isso foi em 73, quando o Dr. Jack saiu com isso, aponta direto para o corredor de flores, onde eles encontraram os pequenos hobbits. E sim, também está no livro de introdução, 2003 eles encontraram essa inteligência. Hobbit costumavam viver no chão, então uma linha descendo direto também está. A grande pegada está muito perto para a linha que desce direto da grande pirâmide. Esse é o único livro que tem o padrão real do que chamaremos de inteligência cósmica, que está nos ensinando onde estão os gigantes. Temos os hobbits, temos as pessoas pequenas que estão sendo preparados agora para aceitar o porquê da variedade de formas de vida que estão entrando na arena da experiência humana. Isso será visto em um documentário, talvez você conheça, o chamado Almanaque de Espécies Extraterrestres. Há um livro de Craig sobre isso, mas agora, no início de 2024, eles esperam ter isso em um filme, que é emocionante. Sobre o filme é que ele realmente mostra algumas dessas formas de vida, em imagens reais, e isso é baseado na pesquisa de Moons, que é muito esterlina, dos principais cientistas que trabalham nos bastidores. Então, o que estamos dizendo ao público? Temos que apertar os cintos. Não é uma questão de reconhecer a inteligência não humana, mas de reconhecer todo um espectro de inteligência que nossos ancestrais na Grécia, Roma, Oriente Médio reconhecem. Isso não é grande coisa quando você pensa em Homero, pensa em Heródoto, pensa em Virgílio, pensa em Saus. Algumas das maiores mentes aceitaram o fato que estávamos cercados por uma arena de entidades semelhantes a Deus, formas de vida. É claro que o que é importante, a história dos profetas, dos apóstolos, sugerindo que acima de tudo isso é um reino muito mais elevado, alterterrestre, permite a existência desses outros reinos. Em última análise, eles estão avaliados. Também seremos reconectados com essa grande reavaliação de como usamos nosso tempo e espaço. Então, os deuses samianos, os deuses egípcios, então você concordaria então que eles caminharam entre a humanidade, que eles foram vistos, eram muito maiores, estavam em alguns casos gigantes. Então você sabe, isso é levantado como a questão. As pessoas associam gigante a uma criação genética dos deuses Anunnaki, os gigantes, como eu acho que se estamos falando sobre os Gigi, eles foram criados originalmente para mineração, então eventualmente teve outros propósitos, mas onde os gigantes eram uma das principais funções, foram criados como uma espécie de avatar para a consciência entrar e para que os ETs ficassem como em uma câmara de estase, em sua espaçonave no espaço, porque em seu corpo natural, a atmosfera da Terra seria inóspita para alguns dos deuses. Estamos falando de Osíris, estamos falando de Horus, estamos falando de Enki, Enlil. Então, eles criaram esses corpos gigantes de avatar, que os deuses gostariam de entrar e usar aquele avatar por um período de tempo, mas eles sabiam que isso explicaria, digamos, aquele gigante de 28 pés de altura que você mostrou, a pegada do... É claro, nossa atmosfera era muito diferente milhões de anos atrás, até mesmo um quarto de milhão de anos atrás. Novamente, a representação de alguns artistas gregos, nesse caso, os artistas da Índia, da China também refletem seus gigantescos e estátuas de figura de Buda que vemos no Egito, essas enormes figuras humanas, tudo sugerindo que somos apenas recém-chegados ao cenário da evolução e que nossa capacidade, francamente, é crescer, avaliar onde estamos em relação aos outros líderes de pensamento,
os outros motores da mudança dentro do cosmos maior. Acho que há uma multiplicidade de realidade aqui, definitivamente. Sinto que em muitos casos eles precisavam que os corpos viessem para trazer sua consciência. Se você voltar à Bíblia, Gênesis capítulo 6 diz: Elohim são os filhos de Deus, significa que eles não são níveis mais elevados de realidade, mas o próximo nível, chamamos isso de universo solar, porque esse é realmente um universo de livre arbítrio desses seres que decidem. Vamos tentar fazer algo que você conhece da sequência principal, sistemas estelares, astrônomos, como vem aqui nessa representação do Deus estelar maior, das três figuras que poderiam facilmente ser homens, sábios, professores, mas somos um dos muitos mundos. Então, se você voltar novamente a Gênesis, então, supostamente os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, eles criaram os gigantes, mas os gigantes, ao longo prazo, como nos disseram, realmente causaram estragos na terra, porque é como muitos elefantes numa pequena área começassem a destruir a terra. Parece haver isso, sabe? Talvez alguns do seu público não queiram ouvir isso, mas parece haver aqueles que supervisionam, até mesmo além daqueles seres que, de acordo com o antigo livro de Enoque, realmente disseram: ei, sabe, temos que ir até lá e limpar isso temporariamente. Então criaram o dilúvio que nos levou de volta ao nosso código genético original, que é o capítulo 7 do antigo livro de Enoque. Então o que estamos dizendo a você é que existe uma Bíblia dentro da Bíblia, de símbolos matemáticos, códigos vibratórios musicais, e quando usados corretamente, elevam nossa consciência para realmente estarmos em comunicação mental e espiritual. Agora é a nossa hora de nos tornarmos um público mais participativo da humanidade, do ponto de vista da ortodoxia. Temos que avaliar e discernir com quem estaremos conectados. Deveríamos dizer no momento pós-divulgação, ao mesmo tempo, do ponto de vista da história tradicional, da antropologia, isso sempre foi uma realidade. Nossos ancestrais remontam a 20, 30 mil anos atrás, até mesmo as descobertas recentes no leste da Turquia sugere que éramos uma humanidade entre os deuses, os gigantes do universo, até mesmo os anjos caídos, nefilins ou instrutores foram considerados os grandes vigilantes auxiliares que seguiram o curso errado, sabe? Eu gosto do conceito de avatar porque eu acho que isso é verdade em certo sentido. Esses seres são tão superiores, embora não sejamos tão inferiores. Eu quero qualificar isso, mas eles são tão superiores que podem simplesmente se manifestar em corpos físicos, mas não ser inteiramente. Acho que essa é a chave para não ficar totalmente trancado nesse corpo físico. Eles podem simplesmente torná-lo uma de suas muitas manifestações. Nós ilustramos isso em um livro chamado Autodespertar. Nesse livro mostramos o avatar, que é psiquicamente uma projeção potencial do nosso futuro, onde começamos a compreender essas realidades que foram pesquisadas no Stanford Research Institute nas décadas 70 e 80. Nosso livro chamado Mentes Dinâmicas e Espaço e Tempo, conectando habilidade de visão remota, sensoriamento, cura, foram considerados como sendo os poderes dos dons espirituais mais elevados, que eventualmente seriam devolvidos a nós quando estivéssemos prontos para nos juntar à família das nações. Eu sei uma das coisas que surge repetidamente, sabe, especialmente em pesquisas cristãs, evangélicas sobre os gigantes, que os gigantes são descendentes dos anjos caídos. Eles são maus. O Antigo Testamento descreve esse tipo de programa contra os gigantes. Então, se os gigantes começarem a aparecer na era moderna, eles deveriam simplesmente obliterá-los. Então, eu acho que é uma visão muito simplista dos gigantes na história antiga. Acho que os gigantes provavelmente gostam de nós, sabe? Tem o positivo, muito amoroso. Os benevolentes, então você também tem os canibais, que sabia que é uma presa de pessoas. Então, você pode elaborar, talvez, esclarecer
com os gigantes, existe um tipo de espectro moral, ético, da motivação que precisamos realmente levar em consideração, em termos de compreendê-los historicamente, em termos de entender seu súbito reaparecimento na sociedade moderna. Não há dúvida de que na Bíblia, sabe, tiveram relações com os filhos de Deus, tiveram relações com as filhas do homem, então criaram esses gigantes. Eu também quero dizer agora, quando você olha para os dados extraterrestres, de que existem os brancos altos, agora os brancos altos, eles podem não ter, sabe, 7 metros de altura, mas pelo menos eles têm 2,5 metros de altura. Eu ainda chamaria isso, da minha perspectiva, de um gigante. Então, existem diferentes espécies por aí que não estão limitadas apenas a esse planeta. Eu acho que temos que começar a pensar nesses termos mais amplos também. Então, sim, nem todos os gigantes são ruins. Sempre você tem os bons gigantes, sempre eu gosto disso. Como Einstein, pensa nos motores de pessoas que são consideradas grandes mentes do universo em nosso livro sobre o Alto Despertar. Tivemos ilustradores europeus mostrando graficamente e pictograficamente como as tradições coptas, aqueles do Oriente Próximo, estariam em sincronia com as tradições bíblicas, chamaria de calístico ou místico, mostra como nos graduamos em diferentes níveis de linguagem para compreender o aspecto materno do universo através disso. Também o Cristo compassivo. Nós vemos realmente como esse pequeno ser no fundo é, na verdade, muito maior do que isso quando você fala sobre consciência. Eu acho que é o mesmo para os gigantes, sabe? Eles podem se manifestar, esse é o sânscrito falando sobre isso, sabe? Pode se projetar realidades diferentes, pode ficar onde está, mas também pode projetar a sua consciência em outras manifestações. As pessoas falam sobre o Alquins, algo parecido, mas isso significa que a fonte original daquela pessoa se foi de onde ela estava? Eu diria que não, que a consciência está presente, então eles simplesmente por um curto período de tempo, dependente de quão curto ou longo tempo passam, o tempo em uma forma física, é realmente, eu acho que como funciona, nós mesmos não estamos em mesmo limitados a essa forma. Nós temos que colocar isso no contexto mais amplo da razão pela qual os governos têm sido relutantes em colocar todas as cartas na mesa em relação à presença ET. Na verdade, existem alguns grupos de caçadores furtivos que se aproveitaram das realidades humanas. Algumas situações na história são bastante preocupantes, o que sugere que certos líderes foram influenciados por aqueles que fizeram canalização ligada a fontes de maldade, destruição. É por isso que estivemos em quarentena durante todo esse tempo. Temos que entender em nossas tradições de conhecer as escrituras, trabalhar com o legítimo, estudiosos dessas grandes, impressionantes tradições, que havia uma maneira de filtrar o conhecimento, usar a linguagem divina como uma tela protetora para julgar onde estavam os emissários caídos, anjos caídos. Esse é o trabalho do livro dos Salmos. Claramente o rei Davi nos diz no Salmo 82 que devemos entender os sistemas de Deus, mas entender o princípio do mais supremo no meio dos deuses. Então chegamos a isso, digamos, cosmologia muito complexa, de muitos deuses, muitas realidades. Você pode entender porque as autoridades, por muitos anos, têm relutado em falar sobre isso, porque tem ramificações psicológicas, teológicas. Seria fácil se fosse apenas uma nave espacial, sabe, que ocasionalmente, você sabe, tem aparecido, dito lá, alguns líderes governantes, algumas pessoas daqui e de lá, mas tecnicamente há uma miríade de agendas no almanaque de espécies extraterrestres que o doutor mencionou, em termos da estrela Urus, embora também falemos sobre os Orion, Pleiades, bastante frequência, basicamente, sabe? Tem 80 espécies diferentes, então existe uma miríade, cada um tem a sua própria agenda, muitos deles são locais, têm o mesmo campo de consciência que nós. Você conhece os mocinhos, os bandidos, talvez apenas 20 ou 10% mal, e isso é que sabe. Então, estamos dizendo ao nosso público para olhar para a pesquisa de Lynn Butner, que está na comunidade de inteligência, olhar para a pesquisa do nosso colega Lake, de Nova York, que estava envolvido com os experimentos genéticos, mas Hopkins, sim, todos esses são pesquisadores muito talentosos e trabalhamos nos bastidores com o chefe de várias tribos. Na verdade, eu estou esperando o público ver um centro de ensino dos povos
Chianti no Brasil, somos chefes honorários porque eu trabalhei com eles. Eles nos disseram há uma variedade de formas de vida competitiva no universo. Essa é a hora do povo da nação estelar retornar por causa. Bom, uma das pesquisas com quem eu trabalhei de perto, pesquisadora 2017, pesquisador William Tompkins, ele realmente divulgou informações incríveis sobre a sua participação direta nesse programa envolvendo corporações aeroespaciais nas quais ele estava trabalhando, sendo ajudado por esses ETs de aparência humana no projeto do espaço porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. Eu recebi os diários de William Tompkins. Eu fiquei agradavelmente surpresa ao ver que no final dos anos 70, que ele se encontrou com, sabe, com vocês dois, acho com o Dr. Hart, JJ, por cerca de 10 vezes, sabe? O que você conversou com Tompkins, se isso teve algo a ver com as suas experiências em primeira mão com esses ETs de aparência humana trabalhando dentro dessas empresas. Obrigado por colocar essa foto na tela. Era um grande patriota, um homem que reconhecemos altamente como um verdadeiro pesquisador. Ele estava interessado na evidência que eu trouxe nas chaves de Enoch novamente. Não estão familiarizados com isso? O ano de 1973 fui o primeiro a divulgar as imagens das pirâmides de Marte. E isso se deve à minha pesquisa de visão remota com outros colegas como Harold Sharman. Essas enormes estruturas são 10, 100 vezes maiores que as daqui. Tompkins estava interessado no meu conhecimento de toda a civilização planetária. Havia uma conexão entre o Egito, as pirâmides de Marte. Eu disse que sim. O nome árabe para Gizé, Cairo, é chamado Eliro, que significa espaçoso, Marte em árabe, cosmologia, na verdade. A maioria dos sistemas estelares que usamos, incluindo as 3 estrelas, cinturão de Órion, tem nomes árabes. Portanto, somos, de fato, historiadores, astrônomos árabes, sábios e auxiliadores para ir direto ao ponto de vista que estava interessado na qualidade da inteligência com a qual ele sabia que eu estava em contato e que parecia altamente na tradição abrâmica, adâmica, não sei, sobrevivência do mundo ocidental. Abrâmica. Então também quero dizer, é importante perceber que a Marinha realmente foi um dos primeiros ramos da nossa Força Armada que estava totalmente consciente da inteligência ET. Então isso está de acordo com as coisas que ouvimos de Tompkins também, que a Marinha estava trabalhando com esses formulários. Eu cresci na Flórida, na área de Miami. Esse é o ponto do triângulo. Eu vi as coisas quando era jovem. Foi assim que me envolvi cada vez mais com meu marido. Mas definitivamente há bases claras lá. Eu tinha uma amiga que entrou na água. Ela era uma bióloga marinha e eles tiveram encontros. Ela contou sobre isso também. E claro, na Califórnia, na costa da Califórnia também, em outros lugares. Então a Marinha está ciente disso. Há muito tempo tínhamos outro amigo que era almirante. Ele estava totalmente ciente de tudo isso. Então isso é parte do que Bill está falando em termos do avanço da Marinha. Eu só quero mencionar, embora estejamos falando sobre o Egito, na verdade havia alguém no programa espacial israelense chamado Ellen Essed. Não tenho certeza se você o conhece. E ele disse também, ele estava aposentado, mas ele estava em uma posição muito alta, eu acho que foi um general. Ele disse que claramente estamos em contato com inteligência extraterrestre nos governos dos Estados Unidos, Israel, provavelmente outros governos também. Você conhece os russos, outros, e que estamos realmente tendo programas conjuntos com isso, até mesmo indo a Marte com eles. Não é algo que eu estou dizendo, mas que confirma muito do que Bill Tompkins falou sobre como estávamos em conluio, sabe, com esses líderes governamentais.
não apenas tivemos a oportunidade como consultores de entender essas formas de relevo inacreditáveis que poderiam sugerir uma civilização anterior, mas mais tarde, no contexto de vários fóruns de informática, publicamos um livro chamado A Face de Marte, Evidência de uma Civilização Perdida. Nesse livro, nós temos fotos de Vince De Petro e seus colegas nas instalações de GAD, mostrando que há evidências suficientes para sugerir que não formas de relevo foram criadas por essas formas de inteligência de outro sistema solar. Galáxia parou por tempo suficiente em seu Lamborghini para obter evidências da vida, ou isso chamaremos de restos de vida que existiram em Marte, que foram destruídos por causa da mudança da atmosfera. Aqui está outra foto de Marte. Mostra o que eles chamam de cidade Inca, acima da América do Sul, olhando para as ruínas. Sugeria a civilização Inca, que chamamos de civilização semelhante aos primeiros estudiosos cientistas indígenas que estavam na América do Sul. Claro que essa imagem é de Marte. Eu tenho que dizer que trabalhamos extensivamente com uma mulher chamada Elizabeth. Ela é da África do Sul e teve contato, quando era mais jovem, com alguém de Alpha Centauri, que Elizabeth, quero falar sobre Elizabeth. Posso apenas dizer rapidamente que ela mencionou sua civilização com a qual ela estava em contato, estava originalmente em Vênus, Terra e Marte. Eu só queria voltar um pouco, ir para professor Hayed, porque ele disse que a Federação Galáctica entrou em contato com a administração Trump e disse ao presidente Trump que aparentemente estava querendo divulgar os extraterrestres que vivem entre nós, que a humanidade ainda não estava pronta, que nossa tecnologia ainda não era suficientemente avançada para que pudéssemos lidar com as notícias de vida extraterrestre. Então você pode elaborar o que o professor Ed tinha a dizer sobre a Federação Galáctica, sobre nós estarmos prontos para um anúncio? Se você voltar para Bill Tompkins, acho que todos os presidentes tiveram algum contato com alienígenas. Kennedy, outros também, talvez Clinton. Não tem a história completa por um tempo. Trump parece ter tido mais. É muito difícil de dizer, mas em termos de nós sentirmos que existe esse programa, é isso que David Grush estava dizendo. Em junho, eu escrevi meu livro em 73, aquelas palavras reais que você cita no livro, em 3 locais diferentes da Federação Galáctica. Então, nós estamos sendo psicologicamente, sociologicamente, teologicamente preparados para entender o que os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, se você ler com muito cuidado, Paulo fala aos estudiosos na colina de Marte, ele diz, parafrase, representa algo muito maior que os deuses do grego poetas fazem, referências oblíquas ao fato de que havia essa relação com a civilização em Marte, as visitações dessas outras formas de vida, mas o Deus verdadeiro, o Deus supremo, altíssimo, da tradição abrâmica, é esse Deus ao qual devemos prestar atenção, porque nós vamos entender na reconstrução da história planetária humana que nós estamos aqui como espécie humana há muito mais tempo. Houve ciclos e grandes civilizações desapareceram devido ao uso indevido da tecnologia, mudança climática. Estamos nos arredores de algo tremendo que requer uma psicologia espiritual de esperança, compreensão, porque temos lucros, porque temos aqueles que vão para níveis mais elevados de cosmologia. Sentimos que, na verdade, não evoluímos do lobo da Terra. Sentimos que nós, como uma espécie adâmica, existimos em outros planetas. Isso é o que Elizabeth também viu, muitos outros sintonizaram. As chaves de Enoch, na verdade, quando o Dr. Jack teve a sua experiência, que foi um tipo de experiência não extraterrestre, mas uma experiência, podemos qualificar, espiritual,
manifestação superior de luzes. Então ele viu coisas do passado, presente e futuro nesse planeta, viu coisas em reinos superiores, dimensões. No final das contas, ele foi informado de que 64 áreas da ciência iriam literalmente ficar mais avançadas para que estivéssemos preparados para o contato. Então acho que é exatamente isso que os extraterrestres estão dizendo. É engraçado quando você realmente olha para o trabalho de Ren-Ed, uma das coisas que ele disse, os próprios extraterrestres estão tentando descobrir mais sobre o universo, e eu voltaria para nossa colega Linda Moulton, com quem diz que alguns dos extraterrestres realmente estão nos admirando, embora não estejamos voando em espaçonaves, mas temos essa consciência mais profunda, conexão mais profunda da alma com o plano de consciência superior. Eles não são capazes de fazer. Então, há muitas complexidades acontecendo sobre quem somos no universo. Porque estamos sendo atualizados, por assim dizer, em todas essas áreas da ciência, para que possamos estar preparados para o contato. Michael, seu trabalho abriu as portas para uma discussão muito mais ampla. Essa não é uma situação simples de grandes estátuas, pequenos humanos, conhecimento superior, conhecimento histórico limitado. Essa é uma preparação para um diálogo, uma conversa que eu acredito que haverá. Levará a humanidade para o espaço, para o que chamarei de cidadania global, que temos que ter a teologia, a cosmologia, a psicologia, que é da luz, é do divino. Essa é a parte que falta nos paradigmas científicos, que vimos com poucas exceções. Até recentemente usamos apenas um lado do cérebro, o esquerdo, analítico, em vez do direito multidimensional. Essa é a importância do que chamarei de lado feminino do Espírito Santo, para usar a linguagem profética de como devemos abrir as portas para a percepção em um nível muito posterior com a compaixão do coração. Também algumas dessas informações, como descobertas, sejam IA, descobertas arqueológicas, que remontam a 150 mil anos, em San Diego, visto no mamute, ossos colocados juntos de maneira única, mas todas essas situações estão nos levando a uma maior consciência de quem somos. Sentimos que as informações vêm de outros níveis de inteligência. Passamos um tempo no Vale do Silício, conhecemos muitos cientistas que realmente meio que em seus sonhos obtêm essas informações, fazem com que não seja tão único. As pessoas realmente baixam informações que podem ser usadas para ajudar a humanidade, para avançar a humanidade ou para destruir a humanidade. Depende. Nós concentramos em gigantes da terra, concentramos em gigantes da mente. Os gigantes da mente são tanto espirituais quanto cientificamente alinhados com a fonte divina superior. Bom, é aqui que você conhece seu livro é aqui que entra o seu livro de 73, As Chaves de Enoque. Você identifica 64 chaves. Isso parece estar relacionado a esse exercício, se preparar para esse tipo de contato galáctico aberto. O professor Ed disse que a Federação Galáctica ainda não estamos prontos como uma espécie em termos dessas 64 chaves. Quando estaremos prontos? Você acha que está muito perto? Você acha que faltam alguns anos? O que você acha? Voltar uma exposição na tela da capa do meu livro. A capa da introdução às chaves, você verá que, se você olhar com muito cuidado, um antigo pergaminho bíblico, depois a pirâmide, depois há uma pedra angular colorida na cor azulada. Então as chamas surgem, como essa pedra regular dá a volta à terra, está sobre a terra. Eu pedi a um artista especial da Europa para ilustrar isso de acordo com o que eu vi em minha experiência. Sabemos que, com licença, 2018, na verdade, sobre o Pentágono, Washington, D.C., um grande azulado, a forma mega em forma de pirâmide, aparecia raramente, foi filmada por 3 câmeras diferentes, ilustradas por outros, e vimos isso na Rússia em 2009,
2020, 2009. Então, no Kremlin, no Pentágono, essa forma apareceu. Essa é muito importante, porque essa é a primeira imagem em meu livro. Quando a pedra capital aparece sobre a Terra, em certas áreas da Terra, cuidado, estamos sendo observados, preparados para nos formarmos. Na verdade, alguns de vocês talvez tenham visto aquele tipo de triângulo giratório sobre o Pentágono. Foi feito por volta das 4 da manhã, 2018. Não pensei nada sobre isso, mas então Rony Malan realmente fez uma pesquisa para ver quem filmou. Ele encontrou 4 pessoas no total. Na verdade, o filme principal, o que você vê são 2 pessoas em um carro, estão jogando a câmera praticamente para frente, para trás, para tentar filmar. É uma filmagem fabulosa, combina com algo 9 anos antes sobre o Kremlin. Então nós sentimos mais e mais formas de inteligência, ET, estão nos alertando, sabe? Que eles neutralizaram mísseis em nossos silos e isso é um sinal claro de que eles não querem que usemos nenhuma tecnologia nuclear. Então, esse é o retorno dos anjos na linguagem bíblica. É esta a vinda dos serafins, é esta a vinda dos angélicos a que o apóstolo Paulo se refere. É algo que é uma categoria completamente diferente. Não estamos dizendo que somos os especialistas, estamos dizendo que somos cientistas, documentamos bastidores, trabalhamos com alguns dos astronautas, trabalhamos com alguns dos mais talentosos, estudiosos. E eles nos dizem que está claro que o cenário do passado se repetem. O doutor foi informado, o momento, em primeiro lugar, não é conhecido nesse campo de consciência, porque se fosse, mais pessoas estariam preparadas, mesmo com preparação negativa, mas também estamos sendo observados, cuidados. Na verdade, se você vê no Netflix, tem uma nova série chamada Encontros, que é patrocinada por Steven Spielberg, e eles fazem as provas sobre Fukushima, onde tem esse tipo de disco longo que foi visto. Realmente, os ETs têm nos ajudado, até acho que Whitewater, San Diego, provavelmente estavam tentando neutralizar parte do acúmulo de energia que então se relaciona com a falha geológica de San Andrés. Então eles estão tentando nos ajudar, nos manter juntos o maior tempo possível para continuar assim. Entretanto, naquele livro, na verdade, no livro maior, fala sobre nosso filho, é uma estrela variável. Ele usou essa citação, foi em 73, por volta de 2003. A NASA saiu com exatamente a mesma citação de um dos cientistas. Nosso Sol é uma estrela variável. Significa, sabe, estamos entrando no ciclo solar máximo, que acontece a cada 11 anos, supostamente. Poderíamos ser eliminados, ser jogados na escuridão, mas de qualquer maneira é assim. Deveria ser 2025 agora, porque é uma estrela variável. Eles estão procurando ver, talvez vá para 2024, isso é uma possibilidade. Toda a variabilidade também significa quão forte é o ciclo solar, quão fortes são essas erupções solares. Em alguns casos, sabe, 2012 houve aquela grande coisa, sabe, fim do mundo, perdemos um evento de Carrington por 9 dias. Então, eu acho que tem certas coisas que estão acontecendo pela inteligência ET, da Federação Galáctica, se alguém quiser dizer, diríamos níveis mais elevados de inteligência, para proteger. Então, em algum momento estaremos prontos, provavelmente será, digamos, na minha vida. Então, todos devemos apertar nossos cintos, mas todos devemos ter a esperança, a visão de um amanhã melhor. O que se diz, a casa de muitas mansões está abrindo suas portas, está sendo dada a oportunidade de subir e ver os anjos e descendo, subindo. Engenheiros cósmicos, uns dos quais nos trazem presentes, mas isso também requer um senso de maturidade psicológica, sociológica, para que possamos usar esses dons para ajudar a raça humana a se unir, compreender o portal da ascensão em termos científicos, mas também em termos psicológicos, o que significa que toda a raça humana entra em um relacionamento muito diferente com os conselhos galácticos, quinta, sexta, sétima, até mesmo 12ª dimensão. Então podemos entender agora como todas essas informações. Alguns especialistas do governo são cuidadosos. Há muito
Ao mesmo tempo, o coração humano clama pela verdade, pela sabedoria, pela compaixão. Então, à medida que ampliamos essa imagem na prancheta da vida, começamos a ver, compreender a importância desses grandes pensadores místicos e os místicos do Oriente chegaram até os dias atuais, incluem o conhecimento da casa de muitas mansões, muitas moradas. Sabemos que houve várias pessoas que falaram sobre ETs vivendo entre nós, se eles eram as grandes mentes, são grandes professores. No caso de William Tompkins, apenas ajudando os designers a criar modelos arquitetônicos para futuros transportadores espaciais. Um dos alto nível, as autoridades que falaram sobre isso são ex-presidente russo, ex-primeiro-ministro Dmitry Medvedev, acho que foi por volta de 2010, ele disse que ETs viviam entre nós e que havia uma organização como a dos Homens de Preto, do filme MIB, que foram criados para monitorar ETs que vivem entre nós, para garantir que eles não se revelassem. Isso significa que em algum momento eles vão anunciar que existem todos esses ETs vivendo entre nós. Quão precisa é essa informação? Sentimos que tínhamos um amigo chamado Hans Peterson, ele estava com os dinamarqueses, era da Força Aérea, ele disse o mesmo, ele conhecia na verdade George Adamski, nunca levou muito a sério, até que ouviu o Hans tinha a dizer sobre isso. Ele disse exatamente a mesma coisa. Nos anos 60, nos anos 50, alguns casos que havia ETs que viviam entre nós, eles apenas funcionam normalmente, eles parecem se misturar. Trabalhamos com uma amiga nossa, uma vez, na verdade, um ser se revelou a ela, deixou a perna levantada, era a perna dele que estava completamente azul, então era como uma pessoa da raça azul, o rosto era normal, mas o corpo era azul. Então, novamente, voltamos às personificações encontradas no Antigo Oriente, como as novas representações orientais sobre as pessoas da raça Blue Avians, que podem mudar sua forma facial, cor e caminham entre nós. Então, voltando ao cavalheiro que você tem na tela, não podemos responder sobre ele. Mas, tendo trazido os documentos de cosmólogos, tendo conversado anos atrás, posso garantir que há um consenso nos bastidores que sempre foi mantido entre russos, americanos, nesse caso japoneses, outros dos mais altos níveis. Eu só quero dizer outro incidente que uma grande amiga nossa presenciou. Ela estava trabalhando no Texas. Ela foi até o banheiro, havia uma nova mulher que entrou na companhia deles e por acaso ela viu que se olhou no espelho porque, sabe, no banheiro feminino, e essa mulher tinha um rosto reptiliano e de repente isso mudou. Ela surtou, ela saiu correndo, outra senhora saiu correndo, ela largou o emprego, a outra mulher reptiliana. Eu entendo o que significa. Eles se parecem com um réptil, então o resultado final, eu acho que muitos deles estão vivendo entre nós. Há alguns que não podem, porque todo o seu campo de consciência é tão diferente de nós, mas basicamente também somos inteligência alienígena, como mencionei, somos uma espécie adâmica, sabe? Acho que isso é a coisa mais estranha. Quando você fala sobre contato, conhece relatos ETs, você encontra inteligência que se parece com você. Porque simplesmente chegamos aqui, diremos que há 36 mil anos, 200 mil anos, vivemos vários ciclos, as mudanças continuaram voltando. Gostamos desse planeta, acho que quem disse que planetas bons são difíceis de encontrar, foi um livro nomeado após isso. Eu decidi ficar aqui, embora o campo de consciência seja muito caótico, dualista. Eu enfatizo o que Dez acabou de dizer, somos criados à imagem divina. Não acontece com a criação que foi transmitida para mim, em minha experiência mística. Fomos criados na imagem, mas há outras imagens também, como o pássaro, que assumiram uma personalidade diferente. Embora em nossas escrituras, no livro de Ezequiel, tenhamos uma referência ao veículo de luz, você tem as 4 figuras, o rosto humano,
que parece angelical, temos o rosto de um leão, temos o rosto da vaca sagrada, também temos o rosto de uma águia. Então, há o homem com cara de pássaro mencionado nas escrituras. Aqueles que pensam que conhecem as escrituras devem relê-las no original hebraico, aramaico ou grego. Entendam que há uma pluralidade de formas de vida que são mencionadas, mas na história da formatura começamos a perceber que temos uma singularidade de reconhecer nossas limitações através da graça e através da meditação, oração. Nos voltamos para a fonte divina para sermos elevados, não sermos vítimas daqueles que não são a imagem divina ou refletem o amor divino que mantém a lei cósmica em seu grande e glorioso lugar. Então, o que o doutor viu, existe essa consciência que é suprema, a mente universal, pode-se dizer. Então, há todas essas várias relações experimentais. Estamos em uma delas, nessas realidades experimentais, se encontra a nossa manifestação, embora tenhamos conexões com o superior. A mente universal, você encontra outros reinos de inteligência. O homem-pássaro é um arquétipo que encontramos em todo o mundo. Quando trabalho na Irlanda da Páscoa para trabalhar com os Shantis na América do Sul, para trabalhar com os escritores, professores egípcios, vemos aqui na tela até mesmo nosso falecido colega André Puharik, que era muito importante na inteligência militar, teve uma experiência momentânea de ver uma figura parecida com um pássaro aparecer. Então isso é algo que não deve ser descartado como pura projeção mitológica. Há uma realidade histórica de civilizações inteiras sendo construídas por grandes mentes que reconhecem que somos uma das formas de espécie, que o universo tem uma grande diversidade biológica. Nisso temos certos mecanismos de direção, temos certas prerrogativas, podemos subir na escada da vida, no espectro musical de conhecimento, som, em vez de cair no caos, confusão e morte. Então, esse é o ponto de viragem. Eu acredito que, Michael, estamos no ponto de viragem. Com as conferências de divulgação em Washington, David Grush, outros como ele, e surgiram, e eu acredito que nós estaremos lá na linha de frente, divulgando as nossas informações de outras áreas, de outros governos, outras realidades sociais, dizendo: humanidade, acorde! Essa é a sua hora de evitar a morte e a destruição. Não siga essas forças, por mais sutis e astutas que estejam nos bastidores. Querem que nós entremos em convulsões de morte para ir com aqueles que são professores de sabedoria da luz. Chamaremos de mensagem do Cristo, de amar seus semelhantes. Apenas para recapitular um pouquinho, só porque a cosmologia da qual acho que estamos falando é bastante extensa. Para as gerações antigas, diremos que a civilização Mu, civilização da Atlântida, tivemos contato com aqueles que são como os deuses gregos, Anunnaki. No último ciclo de 6.000 anos, a partir do dilúvio em diante, nós fomos protegidos, nos foi dado o nosso próprio espaço, embora diremos como os Budas, as figuras de Cristo, os profetas, aqueles de vocês sabem, diremos que existem lugares diferentes para tentar atualizar a consciência da humanidade, mas em um certo ponto, esse ponto que sentimos que muito em breve chegará o dia da formatura, quando teremos contato mais uma vez com aqueles que estão ao nosso redor, no espaço, as espécies extraterrestres, ultraterrestres, até mesmo espécies celestiais. Eu conheci o presidente do México pessoalmente nos anos 70, me deu seu livro, Serpente Emplumada. Ele disse que a inteligência superior está voltando, a mitologia é real, deve ser entendida em um nível muito mais alto. Foi ele quem permitiu que ocorressem os primeiros grandes congressos sobre psicologia, primeiro congresso sobre ufologia que tivemos no México. A sua esposa estava muito próxima de Ari Geller. Então sabemos que níveis mais elevados na América Latina há um tipo de compreensão profunda, Uri Geller. Você não vê nas racionalizações de alguns dos professores que pontificam apenas em termos de teologia tridimensional, de que existe uma teologia multidimensional no reino do Espírito Santo, morada divina, e nos permite ver o plano de criação de Deus, permitindo formas muito únicas de diversidade, que em última análise são reconstruídas, repurificadas, reorganizadas. Só para dizer mais uma coisa sobre aquela imagem do homem-pássaro, que você estava a mostrar, na verdade, o que é interessante não é necessariamente o homem-pássaro
eles estão carregando uma bolsa. Você conhece a bolsa de correio do... Basicamente, você encontrará isso em lugares como Edo, você encontra também na cultura da RPC, o mesmo saco, a mesma bolsa. Então, o que tem na bolsa? A grande questão, a sabedoria, o conhecimento que está surgindo agora, que está se aproximando da IA, mais perto do extraterrestre, está nos aproximando de tudo. Em termos de, você sabe onde estamos agora? Nos Estados Unidos, há definitivamente um grande impulso para mais transparência sobre OVNIs, inteligência não humana. O resto do mundo é bastante lento, exceto em lugares tipo, talvez, México, Peru, sobre essas questões. Também sente que o que estamos testemunhando nos Estados Unidos em termos do Congresso, da comunidade de inteligência, querendo trazer à tona essas informações, eles sabem que nós estamos nesse tipo de transição de uma espécie de sociedade insular que não conhece nossa história, não conhece as civilizações galácticas, para uma onde de repente aprenderemos sobre a história, sobre a engenharia genética, o papel dos deuses. Essas são organizações ETs muito avançadas, a Federação Galáctica, outras que estão aqui agora querendo se apresentar, ajudar a nos pastorear, nos orientar em uma área galáctica. Essa é uma questão muito profunda, o que precisava ser adicionado à sua pergunta, o papel das entidades corporativas. É aí que eu acredito que as verdadeiras fontes de informação precisam ser apresentadas em conjunto com as novas audiências do Congresso, como a conversa com os militares que têm como se fossem origens autênticas. Esperei pacientemente por muitas décadas para colocar as cartas na mesa. O que eu quero dizer com as cartas não deixarão as pessoas em pânico, mas darão às pessoas uma ideia de que estamos aqui. É parte de um experimento maior, temos lições a aprender. Essas são lições que vêm através da liberdade. Associam-se a ambos os lados do cérebro. O científico, à esquerda, analítico, espiritual, metafísico, a direita, multidimensional. Devemos estar mais orientados para a direita com a mente para compreender imagens espirituais, áreas espirituais de informação. Também o que chamo de todo o derramamento do despertar divino. Novamente, não é para ignorar algumas decisões críticas que devemos tomar. Quem está na primeira base, quem está retendo informações, quem quer que joguemos guerras adicionais, quem quer que tenhamos vitória sobre os guerreiros do passado, paradigma. Tudo isso sugere uma maturidade de espírito, uma maturidade de consciência, uma abertura de coração. Acredito que isso virá através de um novo tipo de liderança. Sociólogo, futurista, ambientalista, aqueles que queremos seguir o caminho elevado em oposição àqueles que querem se envolver nas trincheiras da mesma velha política. Esse grupo está nessa base, aquele grupo está na outra base. Precisamos ter aqueles para ver a grande imagem por trás da imagem geral. Projeto ecumênico da humanidade em geral sendo unido. O doutor está certo quando diz que o interesse corporativo David Grush fala sobre o legado, as informações. Ela existe há tanto tempo, por muito tempo. De acordo com muitos pesquisadores, é claro, diremos que as naves espaciais que o governo está mantendo, os dados foram dados ao interesse corporativo para desenvolver. Portanto, isso evita que o governo tenha que fazer uma declaração sobre qualquer uma dessas coisas. Então, isso faz com que você saiba que não pode empurrar as corporações. Precisamos que as pessoas vejam as vantagens de ter esse conhecimento, oportunidade de energia alternativa. Estivemos envolvidos em pesquisas de alto nível. Temos trabalhado com aqueles que estão no que é chamado de rocha biliar, rejuvenescimento, reorganização do renascimento, aceleração da vida, reconexão com a fonte divina. Isso é algo que deve ser construído em vez de separar uma parte do cérebro da outra, por causa do que eu chamarei de extremidades inferiores, da mitologia, da teologia, que foram mal compreendidas.
Temos que crescer. E esse é todo o trabalho à frente de tudo. Exopolítica, mas também exosociologia, medicina, outros mundos, teologia, de acordo com o grande professor Stendhal da Universidade de Harvard. Há muitos anos disse, podemos aceitar o fato de que existem outras civilizações. Está dentro das próprias escrituras, pessoas levariam tempo para lê-los nas línguas originais. Estamos muito otimistas, apesar da brutalidade das guerras, daqueles que querem guerra, que a maioria das pessoas responderá favoravelmente às informações que são devidamente apresentadas pelo grande cientista, pelo grande espiritual, pensadores, trabalhadores. Sentimos que o presidente Carter realmente viu o OVNI, na verdade. Nosso amigo André Pera teve uma reunião na casa com ele. Ele detalhou o que viu. É claro que ele era, na verdade, um físico, então ele sabia o que estava olhando. Não era um cara que veio do nada, apenas um advogado. Então, também Ronald Reagan, na verdade, ele era governador, também viu um OVNI e voou. Ele estava voando do norte da Califórnia para o sul e eles foram a uma festa de arrecadação de fundos. Shirley estava lá, Lucy estava lá, ele falou sobre o seu evento, o que viu, e é claro, Shirley, sim, Lucy, é como se fosse louco, sabe? Mas, sabe, basicamente, eles se mostraram para pessoas do governo, pessoas-chave em todo o mundo, a maioria delas, antes mesmo de ser presidente, sabe? Vocês perguntam se eles conhecem o futuro, eu acho que sim. A outra área significativa, meu colega Dr. Ted Peters, teólogo, na escola de pós-graduação, fez uma pergunta aqui há mais de 20 anos para teólogos católicos, protestantes, judeus, se eles aceitavam o fato de que existe uma fonte divina de inteligência superior. Com esse conflito com sua teologia, a maioria disse que não. Eles entenderiam isso a uma extremidade superior na curva de informações que estamos. Então, novamente, do ponto de vista de uma compreensão mais elevada da filosofia, da vida, da teologia, a experiência da evolução vista como maturidade espiritual, não a evolução artística, a compreensão da nova egiptologia, também dos recursos da América, particularmente da civilização maia. Sabemos que existem grandes, impressionantes civilizações que falam muito sobre o que estamos prestes a entender. Estamos aqui há muito mais tempo como uma raça humana. Grandes civilizações surgiram, foi por causa do desequilíbrio de informações. Esse é o propósito da nossa conversa. Devemos equilibrar o lado esquerdo e o lado direito. Devemos equilibrar o coração com a realidade objetiva. Devemos nos tornar margens de um caminho mais elevado. Não quero prolongar isso por muito mais tempo, mas somos muito importantes no esquema cósmico das coisas. Houve um evento no Brasil chamado VINA. Foi Roger Lee quem foi lá, conversou com os médicos que tiveram por muito tempo esses corpos alienígenas que eles estavam tentando salvar. Eram corpos estranhos, fediam, eram mais parecidos com verde acidentado, tinham olhos vermelhos, pequenas protuberâncias em suas cabeças. Eles falavam telepaticamente, estavam tentando dizer ao médico como ajudá-los, coisas assim. Mas uma das coisas que o Roger relatou foi o fato do alienígena ter dito que é muito triste que você não saiba quem você é. Vocês humanos não sabem quem vocês são. Então isso agora foi transferido para o programa James Fox. Enquanto conversávamos com eles sobre isso, para que eles soubessem que somos uma espécie superior, temos muito mais capacidades, mas dormimos. Dormimos profundamente, fomos emburrecidos e não entendemos os grandes presentes que nos aguardam quando começamos a ligar os pontos, ver as esferas celestiais, conhecidas pelos antigos, e particularmente na nova luz. Vai em frente. Só queria perguntar uma última pergunta antes de começarmos a encerrar. É aí que você falou sobre o livro de Enoque, mas há também o livro dos segredos de Enoque, chamado de Enoque Eslavo, ou Enoque 2, que fala sobre essa ordem EDC. Isso me pareceu bastante interessante, porque dizia que Enoque, o Enoque bíblico, foi
ditado 350 livros cheios de conhecimento pelo ancião dos dias, pelos anjos superiores, e que seu trabalho era proteger esse conhecimento um dia, ou divulgá-lo para os sobreviventes do grande dilúvio. Então, o que você sabe sobre esse livro eslavo de Segredos de Enoque? Eu traduzi do grego, do eslavo e do etíope, são o primeiro e o segundo livro de Enoque. A linguagem geralmente está associada a eles, pois o segundo livro de Enoque é muito mais curto, mas como você disse, usa certa terminologia que considero muito relevante para essa conversa, como o aramaico. O ancião dos dias, Deus Altíssimo, esses termos são muito importantes. Descobrimos que em nosso trabalho, em todo o mundo, as pessoas respondem favoravelmente ao ensinamento de Enoque, dos outros mundos, ao mistério da ciência, conectado com os mundos superiores, e, portanto, a igreja etíope, a igreja considerou esses livros bíblicos no sentido de que foram inspirados na igreja romana, protestante, simplesmente disseram que eram reconstituições mitológicas, história projetada, não tinham relevância, mas discordamos, sentimos que o ensinamento oniano, do qual as chaves de Enoque são reflexivos, representa um reino superior de ensino, uma cosmologia multidimensional, na consciência de que somos filhos e filhas de Deus, despertando para o nosso plano de participar da família galáctica. Ambos os livros de Enoque falam sobre a cosmologia, os céus ao nosso redor, os vários tipos de Deus, pequeno Deus com o qual estamos sendo confrontados o tempo todo. Você mencionou Michael, eu quero dizer em relação ao que chamamos de formas terrestres de inteligência, até mesmo a Bíblia disse que ele estava aqui, sabe? Ele conheceu Abraão, mas ele não tinha pai nem mãe. Ele era o ser eterno que veio e abençoou Abraão. Essa é a tradição da civilização ocidental. As três principais religiões de Abraão têm essa maior capacidade de entender a mensagem de si, que abençoa Abraão, também explica que seus descendentes no futuro herdarão as estrelas. Eu acredito que estamos nesse estágio, Michael. Obrigado por trazer isso para essa discussão. Que Deus Altíssimo, Elon, no aramaico, nos abençoe, manifeste grande alegria entre todos os ramos da humanidade e nos traga a criação cósmica, enquanto vemos um novo começo, uma nova gênese se desenrolar diante dos nossos olhos. Bom, muito obrigado. Bom, gente, terminou por aqui. Como ele disse, nós estamos... apertem os cintos. As coisas estão acontecendo. E quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário. Espero que vocês tenham gostado. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.